Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Peço também nesse momento que você tome nota do título da mensagem, que tem por nome: quem ama a Deus não se iludirá com milagres e nem com multidões. É importante entendermos que desde a antiguidade existem falsos mestres, falsos pastores, os quais têm o propósito de confundir e escravizar os incautos servos de Deus. E na mensagem de hoje, aprenderemos a nos defender contra este mal, que foi profetizado pelos profetas, apóstolos e o próprio Senhor Jesus Cristo, nos advertindo, por meio do conhecimento, a não sermos enganados por estes falsos cristãos. E a palavra de Deus, repetidas vezes, adverte que viriam falsos profetas, que enganariam usando milagres, como bem descreve o Senhor Jesus em Mateus, capítulo 7, verso 22. E eu peço que você abra nessa evidência. Mateus, capítulo 7, verso 22. E assim diz: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E a resposta de Jesus foi essa: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticai a iniquidade. Ou seja, desobediência à verdade é uma iniquidade para o Senhor. O que está descrito em Hebreus 2,14? Que o diabo foi destruído, assim como os demônios. Então aquele que prega contra a essa verdade está para o Senhor Jesus Cristo praticando a iniquidade. E Jesus diz explicitamente para esses que continuam: nunca vos conheci. Vocês podem até ter o meu nome no abrir da boca, falando de mim, mas se vocês continuam expelindo demônios, coisa essa que já foi feita, destruída para sempre, como diz em Hebreus 2,14, vocês estão praticando a iniquidade, ou seja, vocês estão mentindo. E a mentira é uma obra da carne. Até para com aqueles que disseram: em teu nome também não fizemos muitos milagres? Mas a resposta do Senhor Jesus Cristo é a mesma: afastai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E a verdade é que você mesmo, meu amado, pode se curar. A verdade nos liberta. Como está descrito, o Senhor, Ele tomou sobre si todas as enfermidades e as dores. Como também está descrito, citar-me-ei este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Isso está descrito em Lucas, capítulo 4, verso 23. Então, o que pregamos para as ovelhas? Olha, você mesmo pode se curar. O poder de Deus está em você. O conhecimento te dá esse poder, como diz lá em Provérbios, capítulo 18, verso 21, além das palavras de Jesus: médico, cura-te a ti mesmo. Em Provérbios 18, capítulo 18, verso 21, está descrito: a morte e a vida estão no poder da língua. O que a bem utiliza, come do seu fruto. Então, amado,
Nesse conhecimento, através das palavras do Senhor Jesus Cristo, médico, cura-te a ti mesmo. E a palavra de Deus ainda diz que a palavra de Deus é medicina para o corpo. Então, quando confessamos o milagre, quando declaramos para nós mesmos o milagre, estamos trazendo um conhecimento para libertar as ovelhas. Olha, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, tendo essa sabedoria, o que você pode fazer? Chamar a existência das coisas que não são para que passem a existir, a cura, o milagre que você tanto precisa para o corpo. Essa é a verdade. E quem assim procede, não está praticando a iniquidade que Jesus diz. Olha, em teu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus diz explicitamente, afastai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Existem muitas igrejas realizando milagres sobrenaturais por aí afora. Mas não temos que estar atento a isso, porque muitas pessoas, muitos incautos, com esses sinais e prodígios que acontecem aí fora, acabam idolatrando a liderança, idolatrando, sendo dependente da oração deste, para que venha ter algum benefício celestial na vida dele. Por isso que a verdade, ela liberta. Você mesmo pode se curar. Lá em Atos 17, capítulo 25, diz que o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe está em todos. Está em tudo e em todos. Nós somos o santuário de Deus. Como diz 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O mesmo poder de Deus está em todos, ao mesmo tempo. Então, a palavra que o Senhor Jesus Cristo disse, médico, cura-te a ti mesmo. E ele diz, olha, citar-me-ei esse provérbio, eu vou citar esse provérbio para mim. E como nós temos a mente de Cristo, e sabemos que a presença do Senhor está em nós, como diz o Evangelho, aquele que se une ao Senhor se torna um só com Ele. Então você também pode citar esse provérbio para si mesmo. Médico, cura-te a ti mesmo, falando de você. Então você, amado de Deus, tem o poder de se curar. Tudo vai da sua comunhão com Deus, da sua fé, da sua perseverança, do seu congregar, porque o Evangelho nos convida a desenvolver a nossa salvação. Isso é individual. Cada um tem que desenvolver a sua salvação. Uma vida de oração, perseverança no conhecimento da palavra. Quando isso acontece, aquele que se une ao Senhor se torna um só com Ele. Então, o mesmo poder que Cristo tinha e tem e está dentro de nós. Quem ama a Deus não atenta para milagres e multidões, e sim atenta para o conhecimento, para a palavra de Deus. E nela persevera, como disse antes, desenvolvendo a própria salvação com temor e tremor. Vejamos, amado de Deus, outra passagem bíblica que nos adverte acerca de milagres e multidões. Abrindo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, verso 24. E assim diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Veja que aqui existe mais uma advertência do Senhor Jesus Cristo para com todos. Se possível, eles enganarão os próprios eleitos. Além desses enganadores, falsos cristos e falsos profetas, há também um outro tipo de enganador, o que tem fala mansa, os que estão nas rádios e emissoras de TV, que se expressam tão bem. O apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 16, verso 18. E assim diz Romanos, capítulo 16, verso 18. Porque esses tais não servem a Cristo. Veja que Paulo fala com firmeza. Esses não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. É pastor riquíssimo, bispos riquíssimos e ovelhas pobres, financeiramente falando.
que com suaves palavras e lisonjas, podemos até acrescentar também bajuladores, enganam o coração dos incautos, ou seja, pessoas com pouca sabedoria na palavra, no conhecimento de Deus. Esses são mais fáceis de enganar, porque eles não verificam coisas espirituais com coisas espirituais como ensina o Evangelho. Nem tudo que se prega deve ser aceito sem antes conferir na Bíblia. E a graça de Deus nos convida a estarmos sempre conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. E os incautos, que têm pouca sabedoria na palavra, por ali estar diante dele alguém que tem nome de pastor, de bispo, já o ver com muita reverência, com muito respeito, mas por terem pouca sabedoria na palavra, são enganados. Abra também, amado, em Pedro, na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1. Veja que nessa mensagem Deus está nos dando sabedoria para nos protegermos tanto desses lugares que existem muitos milagres e muitas multidões, como também daqueles que são bajuladores, que têm suaves palavras. Deus está nos advertindo para termos cuidado, para não sermos enganados, em nome de Jesus. E assim diz, segundo Pedro, capítulo 2, verso 1. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Ou seja, muitos trocam a verdade pela mentira nos dias de hoje. Não é bem assim. O diabo não está destruindo coisa nenhuma. Veja que realmente estão praticando a iniquidade. Como diz o Senhor Jesus Cristo: afastai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrador a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ou seja, essas lideranças vão sofrer por desprezarem a verdade e por serem pedras de tropeço, como Jesus disse: vocês, fariseus, não entram no reino e ficam impedindo os que querem entrar. Assim têm sido as religiões nos dias atuais, lugares de milagres, de multidões, lideranças, essas que quando ouvem a verdade, diz não é bem assim, é um falso pastor, é um falso mestre, nos tem como mentirosos, sendo que somos verdadeiros. Então, amados de Deus, igreja cheia não é sinal que o povo é convertido. Não é o que está descrito em João, capítulo 6, verso 2? Grandes multidões seguiam Jesus, porque grandes sinais ele tinha feito, como por exemplo, a multiplicação de pães e peixes. O único critério verdadeiro para avaliarmos um profeta não são os milagres, mas o fruto de sua vida, no amor e na verdade, e na palavra da verdade. Como está descrito em Jeremias, capítulo 3, verso 15: dá-vos, pastores, que vos apacente com sabedoria e com conhecimento. Deus diz claramente, dá-vos, pastores, que vos apacente com sabedoria e com conhecimento. Como está sendo realizado nessa mensagem: sabedoria e conhecimento para te libertar dos milagres, das multidões, do pastor que lisonjeia, que bajula, que tem fala mansa, que estão nas emissoras, que estão nas rádios. Qual o critério aqui que Deus faz? Dá-vos, pastor, que vos apacente com sabedoria e com conhecimento. Não é com bajulações, não é com milagres,
não é com multidões. Veja que toda igreja que realiza muitos milagres sempre tem uma multidão ali. E cada vez mais somando. Quanto mais milagres tiver, mais cresce a multidão. Então, está ali por amor à palavra de Deus, pelo conhecimento? Não. Está ali por causa de um milagre. E o critério é que temos que estar na casa de Deus pelo conhecimento. Porque é o que Deus diz: dai-vos pastores que vos apacentem com sabedoria e com conhecimento. Se cumprindo a palavra que diz em Colossenses, capítulo 3, verso 1, buscai em primeiro lugar as coisas do alto, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o conhecimento, a palavra. Não é o milagre, amados de Deus. Como disse antes, se você busca o conhecimento, a sabedoria, você mesmo está desenvolvendo a sua salvação. Você mesmo pode se curar. Você mesmo terá o conhecimento de aquele que bate na porta, a porta abre-se-vos-á. Todo o que pede, recebe. Mas quando você pede direto para Deus, veja que Jesus, Ele te conduz a falar direto com Deus e a não depender de um pastor curandeiro, mas depender direto de Deus. É você e Deus. É a sua comunhão com Deus que vai trazer livramento, milagres, proteção, curas. Cada vez mais que você se esmera, se dedica no congregar a querer aprender, você mesmo terá da parte de Deus libertação das dores, dos sofrimentos, porque é o que Deus diz. Podemos até passar por várias tribulações. Como disse Jesus, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra-o de todas. Então essa é a promessa. Todos nós, por mais sofrimentos que venhamos passar neste mundo, a vida tocada por uma enfermidade, um sofrimento na família, um abandono, um desprezo, Deus diz que muitas são as aflições do justo, mas Ele, o Senhor, o livra de todas. Então veja que é o Senhor, não é o pastor religioso, não é a igreja de multidões, de milagres, mas é o próprio Senhor que te livrará de todas as aflições. Então, amado de Deus, se apega ao conhecimento, porque é o que Deus diz: dai-vos pastores que vos apacente com sabedoria e com conhecimento. E essa mensagem te deu mais um tijolo de edificação espiritual na tua vida, para que você não venha se apegar a milagres e multidões, nem ao pastor bajulador, mas sim às verdades ouvidas, para que delas jamais venhamos nos desviar, como diz lá em Hebreus, capítulo 2, verso 1. Vejamos o que diz Hebreus, capítulo 2, verso 1. Vejamos essa evidência. E assim diz, amado de Deus. Veja que bate certinho com a palavra de Deus lá em Jeremias 3,15. Capítulo 2, verso 1 de Hebreus. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então temos que estar apegado ao quê? Às palavras, às verdades ouvidas, e não a milagres, a multidões, a pastores, bajuladores, a lisonjas, aos que têm fala mansa. O Evangelho nos adverte que temos que estar apegado com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, amados de Deus, todos nós nessa mensagem fomos advertidos por Deus. E assim eu declaro a sua vida, tendo sabedoria, conhecimento da verdade. Aqui eu deixo o meu abraço do seu amigo pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Até a próxima, anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Agradeço por sua companhia. Até a próxima. Um abraço a todos.
Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.